Pensa num leão. O que vem na cabeça? Poder, realeza, né? O rei da selva. É quase automático. Mas a história é bem mais complicada. E para falar a verdade, muito mais interessante do que parece. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O leão não é só o lado bom da moeda. Ele carrega tanto as qualidades de um líder quanto os defeitos de um tirano. É uma figura que vive nesses dois extremos, sabe? E é justamente essa dualidade que a gente vai investigar agora. E aqui a gente chega na pergunta que vale ouro. Parece uma loucura, não é? Como é que o mesmo animal pode ser um símbolo de Cristo e, ao mesmo tempo, do anticristo, do sagrado e do profano? Pois é, esse paradoxo é o fio da meada da nossa conversa. Então, vamos lá. Para começar, vamos olhar para o lado, digamos, luminoso do leão, o lado herói da história. Porque em um monte de culturas ele era visto como o símbolo máximo de autoridade, de justiça e até do divino. É impressionante parar para pensar nisso. As maiores religiões do mundo, de alguma forma, olharam para o leão e pensaram, é esse o cara. Cristo é o leão de Judá, Buda é o leão dos Shakya. Para Krishna, ele é o maior dos animais. Até Ali, para o Islã, é o leão de Alá. É um selo universal de importância espiritual. E o mais legal é que esse lado positivo se divide em dois. De um lado, o leão é o poder físico, literal. Ele era o trono do rei Salomão, dos reis da França. Do outro lado, ele representa a sabedoria, o conhecimento divino. Ele é o símbolo de São Marcos, o evangelista, e até a personificação do saber para vários povos. Bom, mas é aqui que a história dá uma virada. Porque toda essa força, todo esse poder, quando vai para o extremo, cria uma sombra. E as mesmas qualidades que fazem do leão um rei incrível são as que podem transformá-lo num tirano insuportável. Vamos só lembrar rapidinho da imagem positiva no cristianismo. No livro do Apocalipse, Cristo é o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu, que é justo, a força usada para o bem. Agora, se segura. Porque na mesma escritura, o leão também é usado como imagem do anticristo. É um choque, né? Aqui ele é o oposto total. É a força bruta, sem controle, o poder que serve só a si mesmo. É a pura tirania. Então, qual é o ponto de virada? O orgulho. O excesso de orgulho. É aquele momento em que a autoconfiança vira arrogância. E o poder cega. O leão fica tão impressionado com a própria força que ele deixa de ser um protetor para virar um opressor. E o pior, muitas vezes achando que ainda está fazendo certo. E muita gente já tentou entender esse lado sombrio. Para místicos como São João da Cruz, era a imagem da força sem controle. A psicanálise já vê aí uma tendência a querer dominar todo mundo. Numa visão mais moderna, dá para associar com a figura do poder que não enxerga seus limites. Até no hinduísmo a gente vê isso. Shiva pisando num leão para simbolizar o controle sobre a ganância, sobre a avidez. Tá, se o leão é o bem e o mal ao mesmo tempo, como é que a gente resolve essa equação? A resposta pode estar num terceiro papel dele, um papel bem menos conhecido. O leão como uma força do submundo, um agente da morte que, na verdade, traz a vida de volta. Os egípcios antigos tinham uma sacada genial sobre isso. Eles imaginavam dois leões guardando o nascer e o pôr do sol. Um deles engolia o sol no fim do dia, o sol viajava pelo mundo dos mortos durante a noite e, de manhã, o outro leão cuspia o sol de volta novinho em folha. Deu para sacar a reviravolta? Aquele leão que parecia assustador, que devora a luz, na verdade, é a peça-chave para o sol renascer todo dia. A morte dele é a condição para a vida nova. E é por isso que, por mais estranho que pareça, sua imagem aparece até em túmulos cristãos, como um símbolo de ressurreição. E pode acreditar, essa complexidade toda não ficou só nos livros de história. O leão continua sendo um símbolo absurdamente poderoso até hoje, e ele carrega todo esse peso simbólico nas costas. É só olhar os brasões de alguns países. A Índia tem os 3 leões do imperador Ashoka, com o lema "A verdade sozinha triunfa". A Bulgária tem 3 leões dourados, dizendo que a união faz a força. É sempre essa ideia de poder soberano, de justiça. E não é algo recente. No caso da Bulgária, por exemplo, o leão já era o emblema dos seus imperadores, os czares, lá no século XIII. É um símbolo de soberania que atravessou centenas e centenas de anos. No fim das contas, a gente volta sempre para essa dualidade. O leão carrega em si a nobreza e a tirania, a justiça e a força bruta, a morte e a ressurreição. A pergunta que fica é, hoje, no mundo em que a gente vive, quando vemos esse símbolo, qual das suas faces estamos enxergando? Uma força que protege ou um poder que oprime?